Nesse vídeo eu quero contar pra vocês a respeito do fim do meu relacionamento. Acabou. A última vez que eu estive aqui foi pra contar muito feliz pra vocês. Eu estava me sentindo muito iluminada, muito reluzente, muito amada. Mas era mentira. Era mentira. E como que eu descobri isso? Bom, hoje esse vídeo está sendo gravado no dia 4 de abril. No dia 5 de fevereiro, ele colocou ponto final no nosso relacionamento. A coisa começou a acontecer estranhamente no dia 25 para o dia 26 de janeiro. A última vez que eu ouvi pessoalmente foi dia 26. Quando eu escutava as pessoas falando sobre narcisistas, a primeira coisa que me vinha na cabeça era aquela pessoa que se acha bonita demais e acaba humilhando as outras pessoas por ser bonita, por se achar bonita, por achar que a beleza traz poder. Bom, ele é bonito? Eu achava. É um cara alto, ele tem 1,91 m, o cabelo dele é lindo. Ele tem algumas coisas que são bonitas, sabe? Tipo, a perna dele é bonita. Mas, se for falar num modo geral, ele não é tão bonito, não. Mas quando a gente ama, tudo fica bonito, né? E eis que há exatamente uma semana, eu conversando com uma pessoa e fez assim na minha cabeça. Eu comecei a me lembrar de coisas e comecei a fazer um paralelo e entender que o que eu achava que era autista, que era autismo, não era autismo. E ele, inclusive, usava desse possível autismo para se beneficiar. Eu, pela minha influência, eu acabei conseguindo que uma pessoa o atendesse. Uma pessoa especializadíssima em autismo. E estava em investigação para autismo, para facilitar a vida dele, né? Para ele ter direitos a algumas coisas. Enfim, essa pessoa o atendeu 3 vezes, chegou a conversar com a mãe. A mãe, coitada, por ser uma pessoa muito sofrida, não conseguiu dar as informações que eram necessárias, porque ela tinha que focar em trabalhar e criar os 3 filhos, e ele sempre dando muito trabalho para ela. Então ela não conseguiu dar as informações, e aí a pessoa tinha suspendido momentaneamente para voltar um tempo depois com uma investigação através de umas análises lá que eu não sei explicar direito ao certo. Bom, como que eu descobri? Eu conversando com uma pessoa, a pessoa fez um comentário, a mãe de um amigo dele fez um comentário, e eu me lembrei de ter visto alguma coisa muito por cima, ou eu não sei se o celular escutou e começou a me mandar vídeos de narcisismos. E aí eu comecei a perceber que todo o modus operandi dele, e pelo que as pessoas me falavam também dos antigos relacionamentos dele, a dinâmica era muito parecida. E aí eu dizia assim pra todas as pessoas, eu falava assim, nossa, tava tudo muito bem. Dia 20 nós comemoramos 8 meses juntos, saímos, vamos fazer um piquenique à noite, tomar vinho, comer. E dia 21 nós passamos um dia gostoso, era a folga dele. No dia 25 nós saímos pra ir no aniversário de um amigo dele. E na sequência nós fomos pra um encontro com o pessoal do trabalho dele. E aí a coisa começou a ficar esquisita. Bem, no dia 26 eu ouvi, porque eu estava indo para uma convenção da L'Oréal e ele tinha que vir cuidar dos gatos. Pra mim, ele tinha ficado se comprometido disso. E aí eu sei que foi a última vez que eu ouvi pessoalmente. Depois disso, eu fui pra convenção, trabalhei, voltei extremamente exausta, com um monte de coisas na cabeça. Era o pior momento aquele de acontecer. Já vinha acontecendo um monte de coisas muito desagradáveis, inclusive com a irmã da dona do salão onde eu trabalho, em estado terminal, enfim. Era muita coisa na minha cabeça e era o pior momento. E aí, no dia 5 de fevereiro, ele me mandou uma mensagem dizendo assim, nós vivemos coisas lindas, mas está na hora de cada um dizer tchau. E eu dizia assim, até então, nós não terminamos, foi como se uma linha se quebrasse, foi um rompimento, foi uma quebra. E como quebra eu achava que pudesse ser religada novamente. Depois eu fui descobrir que não foi um rompimento, não foi uma quebra, foi um descarte. Descarte como esses seres nojentos, que são os narcisistas, fazem com pessoas boas, como eu, e talvez como vocês conhecem alguém, ou talvez vocês também tenham sido vítimas de um ser tão lixo quanto esse povo. E aí, aí eu começo a me lembrar que quando fala do love bombing, do narcisista, era tudo que ele fazia. Ele me dava flores, ele me dava buquê, tanto que a capa do último vídeo, eu estou com o buquê que ele tinha acabado de me dar.
Aronofo Bombing, ele me dava buquês de flores do nada, ele falava muitas vezes eu te amo, ele me deu alianças, ele me deu vinhos, ele foi me dando coisas, ele foi me mimando, ele foi me chamando de bebê, me chamando enfim, aquelas coisas que a gente se derrete, aquelas coisas que aquecem o coração. Aí depois ele começou a ter um distanciamento, um breve distanciamento. E depois teve esse descarte. E hoje eu estou aqui, fiquei sem chão. Fiquei passada, sem entender muita coisa. E hoje eu tô tendo que me ressignificar, porque de entender que tudo o que ele fez não era amor, era interesse. Porque ele desfilava comigo pelo antigo trabalho dele, pelo atual trabalho dele, como se fosse um troféu. Como se fosse um troféu. E quando ele sabia que eu estava lá fora do trabalho dele, o esperando, aquilo, o ego dele se inflava. Porque eu moro do outro lado. Ele mora num bairro do outro lado. Eu saía daqui de casa para ir buscá-lo, para levar ele embora. E às vezes ficava lá, ele fumava um cigarro, às vezes a mãe dele sentava e ia fumar também, a gente ficava por ali conversando. Ou às vezes eu nem descia. Era como se fosse o Uber dele. Mas para ele, aquilo de saber que eu tava lá fora, que eu tinha ido buscá-lo, porque ele é maravilhoso, né? Porque ele é incrível. E aí isso enchia o ego dele. Ah, minha namorada veio me buscar. Ela mora lá longe, mas ela veio me buscar. E aí eu tenho que ressignificar tudo isso. De entender que o garoto bonitinho, muita gente não achava, mas até que eu achava, sabe? Alto do jeito que eu gosto, 1,91m, tem umas pernas bonitas, tem um cabelo bonito. Fala, digamos assim, que não batendo o olho assim rapidamente, chama atenção. Depois você começa a ver os defeitos. Mas eu achava ele lindo. Muitas vezes eu achei ele maravilhoso. E tinha orgulho de ser namorada dele. Mas eu não fui namorada, gente. Eu fui vítima. Fui vítima, assim como outras pessoas foram vítimas. Os namoros dele nunca chegaram mais que 3 meses. Eu fui recorde. Eu fui recorde dele, 8 meses. 8 meses, por quê? Porque eu mimava, porque eu tinha mais coisas que oferecer, porque por conta da minha carência, da minha baixa autoestima, o que acontecia? Eu acabava oferecendo pra ele coisas muito mais do que eu podia, do que eu tinha tempo, tinha energia pra isso. Eu deixei de fazer coisas na minha casa pra poder estar com ele. E isso é muito doloroso. É muito doloroso. É uma coisa que agora eu vejo que quando se diz vítima de um narcisista, é uma coisa que dói demais. Dói demais porque você não entende o que é verdade, o que é mentira. E depois quando você descobre que tudo era uma mentira, tudo era calculado, dá uma sensação de perplexidade. Você tem que ressignificar todos os sentimentos. Olha, se vocês quiserem que eu conte pra vocês como foi que eu o conheci, me escreva aqui embaixo, encontro. Aí eu vou contar pra vocês como foi que eu o conheci. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, me pergunta aqui. Mas por enquanto, a Luísa aqui tá numa situação encarando que o namoro foi transitório, que a felicidade foi transitória, e que eu espero que essa dor seja muito transitória também, porque eu já não aguento mais. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, um grande beijo e até lá.